Quando Jesus falou, eu sou a água da vida, provavelmente eles estavam com água ou estava perto de água, do rio, de um riacho, de um ribeiro, de uma fonte. Então Jesus usava sempre os elementos para mostrar para os discípulos a lição que ele queria dar nas pessoas. Então Jesus dizia, eu sou a água da vida, quem tem sede, vem a mim e beba. E Jesus usava água. Então Jesus está falando com os discípulos sobre a questão da videira. Em Israel, onde Jesus estava ali, havia muitas plantações, havia muitas vinhas. Inclusive Jesus falou algumas parábolas sobre a videira, sobre a vinha. E agora Jesus, ele usa essa linguagem figurada para falar com os discípulos e com as pessoas que estavam ali, dizendo, eu sou a videira verdadeira. Quando ele usa a linguagem, eu sou a videira verdadeira, é porque existe a videira falsa, que aparentemente parece ser uma videira verdadeira, mas não é. E o que revela, o que separa a falsa da verdadeira, ou a verdadeira da falsa, é os frutos, que são diferentes. Jesus também fala sobre o trigo e o joio é muito parecido, a ponto das pessoas se confundirem com a plantação, com o trigo junto do joio. Mas a diferença do joio e do trigo está onde? Nas bases. O joio você machuca e não encontra a semente, a base, não encontra o caroço. O trigo, quando você machuca na mão ele maduro, você encontra a semente. Por quê? Porque aquela semente gera outras sementes. Então Jesus, ele usa linguagem figurada para nos ensinar. E ele fala sobre a videira e diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Aquele que cuida da videira. Aquele que prepara a videira para produzir. Aquele que alimenta a videira. E ele diz, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Separa, corta, porque ela não serve. Então, quando Jesus está dando essa lição, ele estava vendo as pessoas colhendo frutos. Estava vendo videiras ali. E ele vai mostrando para os discípulos, porque toda videira tem um momento da poda, aonde vai ser tirado as galhas que não estão produzindo, que estão secando, que estão murchas. E ali os homens que cuidam, o lavrador, aquele que plantou, ele vai lá e corta aqueles galhos, porque ele não serve para produzir mais. Não estão rendendo, não estão dando fruto. E Jesus usa a linguagem olhando e mostrando para os discípulos aquele trabalho que está acontecendo ali. Alguém está cortando o galho, Jesus está dizendo, toda a vara que não dá fruto em mim, corta, tira. Ela não serve, porque ela não produz. Então, se uma videira tem as galhas que está murcha, que está velha, que está secando, ela vai atrapalhar o crescimento das outras. Ela vai atrapalhar o desenvolvimento das outras galhas que produz, das varas que estão ali para produzir. Então é necessário eliminar o problema, tirar a galha ou os ramos que não estão produzindo nada. E ele diz, tira, mas limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Então o momento da poda é justamente para isso, para tirar as que não servem e ser queimado, porque era tirado e lançado para ser queimado. Havia ali um momento em que ele separava todas aquelas galhas secas que foi tirada da videira para ser queimada, porque não servia. E as que dava frutos era limpa, cortada as pontinhas para que ela se enchesse de folha, se enchesse de galhos menores, e aqueles galhos ali
iam produzir frutos. E quando isso acontece, as uvas que saem daqueles galhos, elas eram cachos viçosos, grandes, porque as uvas eram de boa qualidade, porque aqueles galhos estão ligados na videira, aquele galho está sendo alimentado pela videira, aqueles galhos estão se fortalecendo naquela videira, e por esse motivo eles produzem frutos. E Jesus diz que são frutos bons. São frutos bons. Interessante que a videira tem um momento que ela fica na espera de descanso para no dia em que ela vai chegar ao ponto de estar pronta para produzir, ela produzir muitos cachos, porque ela já foi cuidada, ela já foi podada, já foi limpo todos os galhos, e a videira, ela produz depois da sua plantação, quando é plantada, cerca de 200 dias. Ela espera para poder começar a produzir. Cerca de 200 dias ou 7 meses por aí. Então é um momento de preparo para que ela comece a produzir os seus frutos. Interessante que você pode pegar ela, cortar um galho e fazer daquela videira, tirar um galho e plantar em outro lugar, e ela também ser uma árvore produtiva para produzir muitos frutos. Então Jesus estava dizendo: quem está em mim, ligado em mim, esses dão muitos frutos. Por quê? Dá muitos frutos. E ele segue dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Quem está em mim dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus estava dizendo: quando alguém está em mim, ele produz, ele faz, ele tem ânimo, ele tem força, ele tem alegria, ele tem prazer, ele sempre vai fazer alguma coisa, porque ele está ligado naquele que está vivo, ele está ligado na videira verdadeira, e quem está ligado nele, ele se produz muitos frutos, porque está ligado na árvore mãe. Paulo disse: ele é o cabeça do corpo, ele é o que controla, ele é o que guia, ele é o que faz, ele é o que dirige, ele é o que ensina, que orienta, que prepara, que conduz a gente para produzir frutos para ele, para o seu reino. Por isso que quando Paulo se converte, o maior desejo de Paulo é correr para pregar a palavra de Deus. A maior vontade de Paulo em seu coração é sair para anunciar o evangelho que ele perseguia, que ele era contra. Mas quando ele prova, quando ele conhece, quando ele se liga na videira, ele entende que agora ele tem que produzir frutos. E Paulo não se cansa, Paulo sai viajando de cidade em cidade, de lugares em lugares, para pregar a palavra de Deus. E mais, ele diz, de dia e de noite, sem parar, porque ele estava ligado agora na videira, e ele não conseguia conter a força da seiva, a força que a árvore transmite para os ramos, para o galho. Ele não consegue conter, e ele tem que botar para fora todos os seus frutos que está dentro dele. Então a árvore mãe empurra a galha ou a vara que depende dela para produzir. Se ela está saudável, ela vai produzir, porque naturalmente ela vai produzir, porque a árvore mãe está alimentada, está fortificada, está fortalecida, está viva, está produzindo força para que as galhas, os ramos, produzam frutos bons e viçosos. Glória a Deus. Por esse motivo, Jesus se coloca como uma videira verdadeira. Interessante que ele diz assim: eu não vou cortar as varas que não produzem frutos. Quem corta é o Pai.
é o lavrador. É ele quem vai cortar as galhas que não produz. Por que é ele, não é Jesus? Porque ele é o que plantou, é o que cuidou, é o que sabe se ela é uma vara que produz ou não. A videira está lá, mas quem tem habilidade no plantio, quem cuida, quem se preparou para cultivar e plantar a videira, ele sabe qual a galha serve para produzir ou não. Certa vez Jesus disse assim: eu não julgo, mas meu Pai julgará. Então quem vai separar, quem vai olhar as galhas ou as varas que está produzindo ou não, é o agricultor. É aquele que é dono da vinha, é aquele que sabe qual dela serve ou não serve. E Jesus deixa isso claro. Ele diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim, nada podereis fazer. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele produz muitos frutos. Então, se estiver ligado nele, é por isso que hoje a gente tem dificuldade, porque tem muitas varas que já está separada da videira e ela não dá frutos, ela não produz nada e às vezes atrapalha aquela que quer produzir. Por isso que tem que ser tirado. Por isso que tem que ser cortado. Por isso que tem que ser arrancado da videira, senão atrapalha aquela que está pronta a produzir. E Jesus sabia disso e ele traz essa lição para os discípulos, mostrando que a vara que não está produzindo tem que ser tirada. Tem que ser arrancada. Tem que ser separada, porque senão ela vai atrapalhar aquela que está produzindo frutos para o reino de Deus. E nós encontramos isso na vida pessoal das pessoas, atual do nosso momento que vivemos. Pessoas que atrapalham o caminhar da obra de Deus. Pessoas que não fazem nem querem que ninguém faça. Pessoas que começam a agir contrário à vontade de Deus e querendo atrapalhar que a obra do Senhor ela se desenvolva. Só que não tem jeito. A Bíblia diz que você não pode estancar ou parar a fonte de produzir água naturalmente. Ela vai continuar produzindo, se tampar aqui, ela estoura ali, mas ela vai continuar produzindo, vai continuar botando água, porque a natureza dela é que a água transborde, que ela saia, que ela vá adiante, porque é uma força natural da natureza que empurra ela para fora, pois ela é uma fonte e ela jorra água e não adianta. A Bíblia diz que quanto mais as pessoas iam, os homens iam entulhar o poço que Isaac cavava, onde ele cavava, outras águas jorrava. Por quê? Porque a água estava ali, esperando que alguém mexesse na terra para ela produzir, para ela sair daquele lugar. Glória a Deus. Então, muitas vezes, tem pessoas que ela tenta entulhar, parar, atrapalhar, para que o trabalho não desenvolva. Mas Jesus deixou claro que ninguém pode parar a obra de Deus, que ninguém pode impedir a obra de Deus. Pode até tentar, mas jamais irão parar a obra de Deus. O trabalho do Senhor, a igreja do Senhor. Certa vez, Jesus disse a Pedro: Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então, Jesus deixou claro que ninguém pode parar a igreja do Senhor, mas ela tem que estar como igreja do Senhor. Ela não pode ser uma casa com título. Ela não pode ser simplesmente uma casa que se abriu
para que alguém diga Jesus está ali. Não. Precisa Jesus estar realmente naquele lugar. Precisa Jesus estar realmente na vida de quem está na igreja, ou dirigindo, ou assumindo, ou pregando. Tem que Jesus estar. Se Jesus não estiver, nada feito. Ele não pode sustentar, manter uma casa que tem o nome em que ele está e ele não está. Ele só vai estar aonde alguém estiver realmente na presença dele, porque ele disse que sem mim nada podeis fazer. Então, para que Jesus atue na vida de alguém, é preciso que ele viva a sua palavra. Paulo, em 1 Coríntios 11, primeiro ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ousadamente, ele diz, com toda firmeza, ele não diz assim: olhe para Jesus. Paulo sabia que a sua vida era um espelho, era um exemplo de conduta, de caráter de Cristo. E Paulo diz: sedes meus imitadores, e vocês imitarão também a Jesus. Se vocês me seguirem e fazer o que eu estou fazendo, Paulo queria dizer mais ou menos isso, vocês também farão a vontade de Deus. Se vocês me imitarem, o que eu estou fazendo, o que eu estou pregando, o que eu estou vivendo, o que eu estou ensinando, vocês estarão andando seguindo a Cristo, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo estava dizendo: eu sou discípulo de Cristo. E Jesus ensinou que nós deveríamos fazer discípulo. E quando alguém vive a palavra de Deus de verdade, ele faz discípulo. E as pessoas que seguem aquele que realmente vive a palavra de Deus, ele se espelha nele. E diz: eu vou seguir o irmão, vou seguir a irmã que está andando com Jesus, que são crentes em Jesus Cristo, porque a vida deles testifica do Senhor. Testifica de Deus, testifica de Jesus. Eu só vou andar com ele porque ele é um homem ou uma mulher de Deus. Interessante que quando uma pessoa serve a Jesus de verdade, em todos os aspectos de provações, de luta, de aflição, de tempestade, ele resistirá. Ele será provado ela, sem abrir mão da sua fé, sem desistir da sua fé, sem fazer nenhuma manipulação, sem fazer nenhuma imitação, sem viver uma vida de hipocrisia. Ele vai viver uma vida de retidão com Deus, como fez Jó. Jó, a Bíblia diz que quando as coisas começaram a apertar, começaram a se levantar as lutas sobre a vida de Jó, Jó começou a perder seus bens materiais, começou a perder suas ovelhas, seus gados, jumentos. Jó começou a perder tudo que ele tinha, camelos. E a Bíblia diz que quando Jó se depara com essa situação, ele cai de joelho, ele se prostra diante do Senhor e diz: não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó não pecou, mas adorou ao Senhor mesmo em toda a tempestade. Hoje nós temos dificuldade de encontrar pessoas que, quando se levanta uma tempestade, uma luta, uma provação, ele permaneça fiel ao Senhor. Hoje as pessoas estão sendo criadas muito mimadas. Os crentes de hoje são muito mimados, muitos não me toquem. Qualquer situação que acontece na vida deles, eles pensam logo em olhar para trás. Pensa logo em voltar atrás e desistir da fé. Pensa logo em achar um culpado para ele ter um motivo de sair da casa de Deus. Eles, muitas vezes, não estão com essa convicção que estão ligados na videira que é Cristo. Porque quando o crente está ligado em Jesus de verdade, toda luta e provação, ele vai dizer: o Senhor prometeu estar comigo e eu sei que o Senhor está comigo. Ele vai para a palavra de Deus, vai lá para Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O Senhor vai me livrar dessa aflição, dessa luta, dessa provação, e eu vou passar por cima e vou agradecer a Deus a minha vitória.
Quando o crente está ligado em Jesus, ele pega Filipenses 4:13. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Pode vir como vier a tempestade. Ele vai dizer como Paulo: estou instruído tanto a ter abundância como a padecer necessidade, tanto a ter luta como aflições. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Senhor está comigo para me guardar em meio a todas essas provações. Ele tem essa certeza, ele tem essa convicção. Quando se levantar lutas e tempestade, ele vai lá para o Salmo 37:5. Entreguei o meu caminho ao Senhor, estou confiando nele, ele tudo fará. Ele vai se levantar em meu favor, como o Salmo está lá em Salmo 5, quando a Bíblia diz que o Senhor vai se levantar em favor daqueles que confiam nele. Então, quando eu e você confiamos em Deus, mesmo em meio a toda luta e tempestade, a gente não vai desfalecer, a gente não vai recuar, a gente vai entender que a palavra de Deus está em nosso coração e ela nos garante a segurança em Deus, ela nos garante que Ele está conosco nessas pelejas. Por isso que é necessário termos conhecimento da palavra, é necessário porque a Bíblia diz que a nossa fé é acrescentada pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz suportar, nos dá condições de aguentar as tempestades, de suportar as lutas, porque o próprio salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E muitas pessoas, por não guardar a palavra de Deus no coração, ela peca, ela murmura, ela desiste, ela não consegue se esconder em Deus, porque o salmista disse: o Senhor nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em todo momento da nossa vida, nós encontramos na palavra de Deus lugares aonde se esconder, refúgio em Deus, fortaleza em Deus. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa paz. O salmista diz que nós estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Por que tantas pessoas se afastam? Porque elas aceitam Jesus como experimento. Ela diz assim: eu vou para a igreja, mas pode ser que não dê certo, eu vou guardar minha bagagem. E elas guardam tudo que tem do seu utensílio que ela usa no mundo, que às vezes até suas vestes consagradas ao mundo, ao pecado, até mesmo ao diabo, porque muitas modas e muitos homens que praticam e que trabalham com questão de moda, muitos deles são satanistas. Muitos deles vivem uma vida consagrada às coisas do pecado, à iniquidade. E às vezes a pessoa compra aquelas roupas e essas roupas são marcadas por sacrifício de coisas que não pertencem e não agradam a Deus. Por esse motivo, muitas pessoas guardam e o inimigo fica esperando ela voltar para pegar o que ela guardou. Sabe por quê? Porque enquanto não se desfaz daquilo que era do passado, ele sempre terá oportunidade para voltar a tentar a pessoa a usar tudo que ela dela, que estava guardado, e elas muitas vezes ficam um tempo depois e não suporta. Porque a Bíblia diz assim, que os ímpios não subsistirão, não permanecerão na congregação do justo. Por esse motivo, muitas pessoas, elas voltam atrás, ela faz como a mulher de Ló, olha para trás e fica paralisada no mundo novamente do pecado. A ordem do Senhor foi: pega Ló, tuas filhas, tua mulher, e ninguém olhe para trás. Vão embora, olhe para frente. Como disse Romanos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus disse que olha para trás, não pode mais guiar o arado. Quem está com a mão no arado não pode olhar para trás, tem que olhar para frente, senão ele sai da direção. Então a mulher de Ló olhou para trás, pensando, quem sabe, no que ia perder, sem pensar no que ia ganhar, porque o Senhor não ia desampará-lo nunca. Então muita gente hoje, ela vem para a igreja para experimentar. Se der certo, eu fico. Se não der, está tudo guardado. E por esse motivo, as pessoas voltam atrás. Porque se o inimigo botar um prego,
Se você guardar um prego que pertencia a ele, ele nunca vai deixar de visitar a casa dessa pessoa. Nunca, porque o prego pertence a ele. Glória a Deus. Conta-se uma história que havia numa casa uma pessoa perturbada, possuída, e ela queria ficar naquela casa a qualquer custo. Dono disse: aqui não, você não fica. E ele disse: deixe pelo menos botar esse prego aqui, esse prego. Você vai embora? Vou, mas deixa eu botar esse prego. E dizem que ele permitiu colocar o prego na frente, na parede da sua casa, na varanda, na casa de alpendre. E ele deixou o prego lá. Passou-se um tempo. Esse homem voltou. E voltou com um saco cheio de coisas podres. E pendurou no prego. E aquele mau cheiro começou a incomodar a casa e a família, as pessoas, porque tinha coisas podres. E as moscas começaram a circular a casa, e o mau cheiro tomar conta da casa. E aquele homem foi reclamar com aquele senhor que trouxe aquele saco, e disse: tira esse saco daqui, porque está incomodando a minha casa. Ele disse: não posso tirar, porque esse prego é meu, e você permitiu eu botar esse prego aqui. Se você permitiu eu colocar esse prego aqui, eu tenho o direito de botar aqui o que eu quiser, porque o prego é meu. E muitas vezes acontece na nossa vida, se nós dermos lugar ao coisa ruim, ao inimigo da nossa alma, se ele botar um prego ou qualquer coisa na casa de pessoas, ele não se retira de lá, porque ele tem domínio sobre aquilo. Certa vez eu conversei com uma pessoa e ela disse: eu estou muito perturbada, eu sou crente, estou perturbada e eu não consigo dormir. Tem hora que eu não consigo nem ir para a igreja. Eu disse: você tem alguma coisa que você guardou? Eu não tenho. Eu não. Tem. Porque se você está perturbado, uma pessoa crente não pode viver perturbada, porque você é a habitação de Deus. Deus não pode habitar ele e o diabo na vida de uma pessoa, ou um ou outro. Então, se você está perturbado, que você tem alguma coisa que está guardada, porque o Espírito de Deus não tem liberdade de entrar na tua vida, na tua casa, para mudar tudo isso. E aí, essa pessoa não deu ouvido. Depois se afastou. Aí eu encontrei com ela, disse: aí, como é que está a sua vida? Eu estou afastada, saí. Mas o que o senhor disse era verdade. Eu encontrei a coisa que estava atrapalhando a minha vida. Aí disse quem tinha dado a ela e que essa pessoa gostava de fazer coisas para as outras pessoas. Aí eu disse: e você deixou Jesus sabendo que estava a coisa lá, porque não destruiu o que estava lá? Sabe o que era? Uma coisa importante, que ela não queria perder, de valor. Eu disse: desfaça de tudo. Em outra situação, eu visitei uma casa, a mulher vivia perturbada, vendo vulto, vendo coisa mexer na telha e tanta coisa. E eu fui lá na casa dela orar, lá perto de onde eu moro hoje, faz muito tempo. E eu orei pela vida dela, pela casa dela, orei e disse: procure, você vai encontrar. Ela encontrou. E tinha guardado umas coisas que ela usava e fazia algumas coisas com os rituais. E ela se desfez daquilo ali, deu fim, queimou, destruiu. E eu perguntei para ela: como está a sua vida? Ela disse: estou bem. Desde aquele dia que nada mais perturbou minha vida. Também eu procurei o que tinha do meu passado, joguei fora e agora estou caminhando com Jesus. Eu disse: glória a Deus. Quando as pessoas realmente se desfazem das coisas que impedem Deus operar, as coisas acontecem. Deus muda. Mas como é que uma pessoa passa tanto tempo na igreja e nunca muda? Tem alguma coisa está errada. Porque a Bíblia ensina, o próprio Jesus disse a Nicodemos, ele disse assim: aquele que não nascer de novo não entra no reino do céu. Jesus estava dizendo: quem entrega a vida para mim, ele começa a partir dali uma nova pessoa. E Paulo disse que a pessoa que aceita Cristo como Salvador, ele é
novo homem gerado por Deus. É um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem gerado por Deus. Mas é questão de obediência, é questão de fidelidade a Deus. Quando a pessoa é obediente a Deus, ela se sujeita à vontade de Deus. Ela se sujeita à sua palavra. Mas quando ela não é obediente a Deus, nada muda. Ela não aceita. Ela quer botar regra. Até na igreja que ela congrega, ela quer ensinar como fazer. E do jeito que se não for assim, eu não quero. Eu vou procurar uma igreja que aceite como eu quero. Aí vai, mas nunca muda, nunca se transforma, nunca é restaurada, nunca é renovada, nunca o Espírito Santo vai encontrar lugar na vida dela, porque ela sempre vai estar resistindo. E a Bíblia diz que essas pessoas são pessoas duras de coração. Mas quando a pessoa é sensível à voz de Deus, eu estava falando sobre uma criança que aceitou Jesus há pouco tempo aqui. A conversando com a Sônia. Essa criança, ela aceitou Jesus. Mas ela me fez uma pergunta ali fora. Foi no culto de criança, foi de festa, não foi? Festividade das crianças. Ela me fez uma pergunta. Ela disse assim para mim: pastor, aqui eu sou muito vaidosa. Aqui permite eu usar meus colares, meus brincos? Permite? Aí eu disse para ela assim: olha, minha filha, toda casa tem seu costume. E expliquei para ela que nós tínhamos nosso costume. E disse para ela também: não é pecado, mas temos o costume de usar dessa forma. É um costume da igreja que nós se adaptamos. E ela disse: tá. Aí ela ficou. No final do culto ela pediu para orar, nós oramos por ela, ela aceitou Jesus. E eu deixei ela à vontade. Não fui cobrar dela nada. Aí quando foi um dia, a mãe dela disse que ela chegou em casa e disse assim: mãe, eu não quero mais esse negócio mais não. Eu quero ficar sem usar isso aqui mais. Pode fazer o que quiser. Mas por quê? Ela disse, a mãe dela disse: o pastor exigiu de você, cobrou de você isso? Foi? Ela disse: não. É porque eu sei que eu não devo e nem quero usar. Aí eu disse: uma menina dessa, uma criança ainda, tomou essa decisão. E tem pessoas na igreja madura que vem para cá, mas resiste. Não quero. Eu disse: quando a pessoa quer obedecer a Deus, ela se esforça para isso. Não importa. É como? É assim? Eu quero servir a Deus. Eu vou fazer desse jeito, porque eu quero servir a Deus. Não importa, né? Então, quando a pessoa é obediente, ela se sujeita à vontade de Deus, ela se sujeita à sua palavra, ela se sujeita aos costumes ou à doutrina da igreja, ela se sujeita porque ela quer servir a Deus. Mesmo que, às vezes, dentro da pessoa haja uma resistência, mas para servir a Deus, ela se sujeita à vontade de Deus. O apóstolo Pedro diz: sujeitai-vos a Deus, se humilhai diante dele, e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. E a Bíblia diz que ele dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo, né? Então a gente entende que muitas pessoas hoje, ela aceita Jesus, mas o pé está lá atrás, assim, Ela se converte uma banda e a outra fica sem se converter, porque a qualquer momento ela dá um passo para trás. Ela está na igreja, mas está olhando para o que ficou. Por esse motivo ela não permanece muito tempo na igreja, porque a qualquer momento a tempestade vem, a qualquer momento as provações vêm, a qualquer momento a luta vem e ela não vai resistir. Primeiro, ela não está ligada na videira. Ela não tem uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ela não tem uma vida de oração. Ela não tem uma vida de alimentação, porque aqui está a fonte da nossa alimentação, a palavra de Deus. Por não ter essa alimentação, a pessoa fica fraca. Ela não resiste. A sua mente está desprotegida. E aí, os dados do maligno, as setas do maligno, vai de encontro à mente da pessoa que está desprotegida por não ter se alimentado com a palavra. Por isso que Paulo usou a linguagem figurada do soldado romano, e ele diz: colocai o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Para proteger a cabeça. E ele vai dando as outras referências do peito, coraça da justiça,
escudo da fé, espada do Espírito. Ele vai dizendo a cada coisa o que é, o que pertence. Então, se nós mantermos a nossa vida ligada na videira, com certeza nós vamos ter história para contar, frutos, discípulos, pessoas que nós vamos ganhar para o reino de Deus, porque isso faz parte naturalmente da vida de um discípulo do Senhor, daquele que vive com o Senhor.